Existe uma extensa literatura sobre a pré-história do Brasil. São autores considerados indianistas devido ao estudo dos antigos habitantes. Trabalhos como o de Couto Magalhães e do pernambucano Alfredo Carvalho são trabalhos de alto interesse, mas não tratam de história. E por não procurar as datas cronológicas, não encontram o fio dos acontecimentos. Aqui é o canal Quem Sabe, meu nome é Marcos Mendonça e vamos novamente nos aprofundar na pré-história do nosso país. É importante raciocinar que o Planalto de Goiás foi o primeiro ponto seguro da crosta terrestre, que a raça tapuia nasceu no Brasil há mais de 50 milênios. Ou até mesmo calcular que a Atlântida foi antigamente ligada com o Brasil. São lendas paleológicas com as quais não podemos ter ainda embasamento concreto histórico. O estudo da antiga história brasileira ele começou no norte em 1876 com Onfroy Thoron, em Manaus. E ele fala da Santuária da Lapa, em Pernambuco, que afirma que prova a existência da civilização pré-histórica no Brasil. Está largamente provado que existiu, no primeiro milênio da era cristã, uma época de civilização brasileira. Existem vários indícios escritos nas pedras, com instrumentos de ferro e bronze ou tintas preparadas. Já se sabe que existiu uma navegação transatlântica entre esses povos do mar Mediterrâneo e o continente brasileiro, durante muitos séculos antes de Cristo. Muitos dos inscritos achados no território nacional foram feitos com letras do alfabeto fenício e da escrita demótica do Egito. Mas também foram descobertas inscrições com letras da antiga escrita babilônica, chamada sumérica. No Brasil se encontram também hieróglifos egípcios e, em outros lugares, variantes de letras da ilha de Creta, da Cária, da Itúria e Ibéria, além de letras gregas e mesmo latinas. As navegações fenícias começaram 2.500 anos antes de Cristo e por muitos séculos ficaram limitados ao mar Mediterrâneo. O Estreito de Gibraltar foi dominado pelo Império dos Atlantes, capital Gades, reinando ali por 500 anos. Fora deste estreito, nas costas e ilhas atlânticas, dominaram os Tartessium, cuja capital era Tartessus ou Tarsus. Segundo o rei Davi, em todos os mares e sua capital possuía riquezas iguais às riquezas da antiga Babilônia. Estes antecessores portugueses já navegavam entre a Península Ibérica e a América Central 1.500 anos atrás, antes da Era Cristã. Mas, voltando ao assunto dos fenícios, se fala que em 1100 a.C. chegou a primeira frota dos fenícios às costas do nordeste do Brasil, aonde o rei Irã de Tiro, em uma aliança com o rei Davi da Judéia, exploraram a Amazônia brasileira, até a destruição da capital fenícia em 332 a.C. por Alexandre Magno. E teria durado essas relações comerciais por 769 anos entre a Fenícia e o Brasil. Se conta que no tempo do usurpador Chepkonk, em 935 a.C., houveram também migrações egípcias para o Brasil, estimulado também pela invasão dos núbios, em 7050 a.C., sobre o chefe Napata, que anarquizou todo o Egito. Cartagineses participaram do domínio brasileiro dos fenícios desde 700 a.C. e ficaram ali até a destruição de Cartago pelos romanos em 147 a.C., ou seja, 553 anos. Os indícios desse fato são os escritos que se encontram até os dias de hoje no interior do Brasil,
As escritas foram dos mestres de obras das minas, que aqui exploravam, que indicavam rumo das estradas, distância dos lugares e a situação das minas. Alguns escritos foram encontrados em Atuma, lá no Amazonas. No Museu Goeldi, no Pará, existem alguns vasos com letras que foram encontradas nos aterros da ilha de Marajó. Na sala do Sumé do Castelo das Sete Cidades, lá no Piauí, ainda existe uma chamada biblioteca contendo dúzias de placas de pedras coladas pelo tempo. E é de se supor que os chefes dos povos tupis aprenderam o modo de escrever dos estrangeiros, podendo ser daí o costume indígena de fazer desenhos nas paredes lisas dos rochedos. O escritor grego Diodoro da Sicília, no seu livro de História Universal, descreve essa primeira viagem da frota dos fenícios. E, coincidentemente, Cabral usou as mesmas correntes oceânicas para chegar ao Brasil. No livro de Diodoro existem todas as estações usadas na viagem, com indicações de distâncias geográficas muito correspondentes às atuais. Seria isso apenas coincidência ou mais uma prova? Uma curiosidade sobre essa corrente que vem da África e chega ao Brasil foi um fato no fim de 1926, quando o capitão do Porto de Natal recebeu uma garrafa contendo uma notícia do cruzador inglês Cape Town. Essa embarcação estava passando pelo Golfo da Guiné e lançou uma garrafa. Em 6 semanas chegou à costa do Rio Grande do Norte. Essas correntes eram conhecidas desde a antiguidade. Os fenícios haviam navegado nas costas ocidentais da África como amigos e aliados dos tartessianos e tinham conhecimento da grande ilha do outro lado do Atlântico. Que ilha seria essa? Outro fato interessante é que o bisavô de Cabral já conhecia toda a costa ocidental da África, com todas as suas correntes, e o próprio Cabral se aproveitou dessa informação para chegar seguramente à costa do Brasil, cujo mapa geográfico ele já tinha em mãos. Curioso isso, não? Bom, tendo essas coisas em vista, então vamos redatar o descobrimento do Brasil para 1100 a.C. Não concordam? Ah, lembrei de outro fato. Na ilha de Marajó tem indícios da presença de tirrênios e etruscos. Existem muros de pedra compatíveis com o sistema de trabalho dos etruscos. Existiu uma cidade no norte do Brasil, de uma região chamada de Tutóia, que ainda existia na chegada dos europeus ao Brasil. O nome antigo desta cidade seria Tur-Troia, ou seja, a união de dois nomes. Tur, a metrópole dos fenícios, e Troia. A cronologia concorda com essa afirmação, pois a eliminação do R é comum na língua tupi. Ainda existiam mais 2 cidades de Tur ou Turo, no Rio Grande do Norte, que hoje seriam Touros e uma da Bahia. Outro ponto interessante da história antiga do Brasil é sobre as Amazonas. Só se conhece essas guerreiras sob sua rainha, Pentesileia, lá na Guerra Troiana, aonde se desafiou Aquiles. Mas a história dessas guerreiras remonta a muito mais tempo. Historiadores relatam que a primeira sociedade de mulheres guerreiras formou-se na cidade de Éspera, localizada numa ilha do grande lago Tritones, na África Ocidental. Em uma grande enchente, ela foi destruída, obrigando as Amazonas a encontrar uma nova pátria. Quando deixaram Éspera, elas entraram em Marrocos, onde venceram os habitantes em batalha e depois invadiram a Numídia, hoje a Algéria, onde outra sociedade de mulheres guerreiras existiu sob o reinado da rainha Gorgo. Mirina venceu Gorgo e foram viajando por toda a África e Egito. Depois de muitos anos, elas chegam à Amazônia brasileira, onde fundaram a cidade de Faro, com seu antigo templo escondido no meio de uma pequena ilha. Uma curiosidade: no primeiro livro dos reis na Bíblia hebraica se fala de uma viagem de uma frota de judeus
junto aos fenícios, para o rio Amazonas, que foram repetidas de 3 em 3 anos. Aonde comprovar isso? Existem traços da presença de judeus no Alto Amazonas e também, curiosamente, o nome do rio Solimões tem sua origem no nome do rei Salomão. Fato ou não? Nessas lendas indígenas contadas ao padre Antônio Vieira, os tupinambás e os tabajaras contavam que os povos tupis imigraram para o norte do Brasil pelo mar, vindo de um país que não existia mais. Os tabajaras se diziam os mais antigos do Brasil. A tradição confirma que a primeira migração dos tupis se deu pelo rio Parnaíba. Outro fato intrigante, que Tupi-Guarani, que significa guerreiro da raça Tupi, os padres portugueses que escreveram Guarani, mas o correto seria Guarani, derivado da palavra garra, e eram um povo unido de guaranis, sempre com armas de bronze que, rezam a lenda, lhe forneceram os fenícios. Por fim, com a destruição de Tiro em 332, onde ele saqueou todas as casas e vendeu 30 mil mulheres e crianças como escravas, terminando assim a glória de uma cidade que dominou durante um milênio todos os mares, Alexandre continua a conquistar. Existe um relato de um fazendeiro da vila de Dores, em Montevidéu, que descobriu uma lápide com letras desconhecidas, coberta com tijolos, aonde tinham espadas antigas, um capacete, jarro de barro grande, e o padre Martins conseguiu então ler na lápide: Alexandre, filho de Filipe, era rei da Macedônia na Olimpíada 113. Nestes lugares, Ptolomeu, não se conseguiu ler o resto. E, em uma das espadas, estava gravada uma esfinge que parecia ser de Alexandre, e no capacete, várias figuras representando Aquiles, arrastando o cadáver de Heitor em volta dos muros de Troia. Lembrar que a Olimpíada 113 começou no ano 328 a.C. Teria sido esses pertences do general de Alexandre, que foi incumbido de conquistas da América do Sul, fatos ou lendas? Lembra da Pedra da Gávea? Muito tem que se descobrir a pré-história e ela é muito rica. Em 1933, um clube de alpinistas do Rio de Janeiro organizou uma grande expedição. Essa empreitada contava com 85 alpinistas e contou com a participação do professor Alfredo dos Anjos, um historiador que deu uma palestra in loco sobre a cabeça do imperador e suas possíveis origens. Em 20 de janeiro de 1937, aquele mesmo clube organizou outra exposição, dessa vez com um número maior de participantes, com o objetivo de explorar a face e os olhos. Eles explorariam a cabeça de cima para baixo, usando cordas. Essa foi a primeira vez que alguém visitou esta parte da rocha. E em 1946, de acordo com o antigo escrito, o Centro de Excursionistas Brasileiros conquistaram a orelha direita da cabeça, que está localizada em uma inclinação de 80 graus do solo, em um lugar muito difícil de alcançar. Qualquer contratempo resultaria em uma queda de 20 metros. Esta primeira escalada do lado ocidental, embora quase vertical, foi feita virtualmente à unha. Na orelha direita, foi encontrada a entrada de uma gruta, que leva a uma caverna longa e muito estreita. O comprimento desse espaço se assemelha à largura necessária para percorrer a cabeça de orelha a orelha. Em 1972, escaladores da equipe Neblina escalaram o paredão do Escaravelho, a parede do lado leste da cabeça, e cruzou com as inscrições supostamente fenícias, que ficam a cerca de 30 metros abaixo do topo da cabeça. Em 1963, um arqueólogo e professor chamado Bernardo A. Silva Ramos deduziu que as inscrições formariam a seguinte frase: eu não sei falar fenício, desculpa, vou tentar contar aqui. Vou colocar a frase aqui embaixo, é melhor para vocês verem, porque lábios de barro não é comigo.
Se os caracteres que eu coloquei aqui embaixo fossem lidos ao contrário, ou seja, da direita para a esquerda, assim como no árabe, no sânscrito e no hebreu atual se lê da direita para a esquerda, a frase formada seria Tizur Phoenician Badzir Hab Jetba, que traduzido significa Tiro, Fenícia, Badzir, primogênito de Jetbal. Nos dias de hoje, sabe-se, através de documentos oficiais, que em torno de 856 a.C., Badzir teria subido ao trono em Tiro, lá na Fenícia, hoje que é território do Líbano. Robert Frank Marks, um arqueólogo americano interessado em descobrir indícios de navegação pré-colombiana no Brasil, ele iniciou uma série de mergulhos lá na Baía de Guanabara à procura de restos de barcos antigos. Sobre esta pesquisa do arqueólogo Robert F. Marks, o jornal O Globo, em 23 de setembro de 1982, deu a seguinte nota: buscando provas da navegação pré-colombiana no Brasil e sugerindo que um navio fenício pode ter naufragado na Baía de Guanabara, o arqueólogo americano Robert Frank Marks iniciou uma série de mergulhos na referida baía para tentar descobrir embarcações fenícias naufragadas e provar assim que o Brasil e sua costa foram visitados em um passado muito remoto por barcos dessa civilização semita lá do Oriente Médio, os fenícios de Tiro e Sidom. Durante a expedição submarina, não foi encontrado nenhum navio afundado, mas descobriu algo muito interessante: ânforas, que são vasos, e outras peças fenícias. O caso da descoberta dessas ânforas fenícias no leito da Baía de Guanabara sempre foi tratado com maior sigilo e sua descoberta foi revelada somente em 1978 com vagas informações. O nome do mergulhador que encontrou as 3 ânforas, junto com outras 12 peças arqueológicas, foi revelado após a conferência do Museu da Marinha pelo presidente da Associação Profissional de Atividades Subaquáticas, Raul Cerqueira. Trata-se do mergulhador José Roberto Teixeira, membro da associação, que ficou com uma ânfora e entregou as outras à Marinha. O cabo José Tadeu Cabral, que tem mestrado em arqueologia pré-histórica e trabalha no Museu da Marinha, disse que as peças com capacidade para 36 litros estão guardadas pelo governo brasileiro em um local sigiloso. Esse foi o nosso assunto de hoje. Espero que tenham gostado de viajar longe dentro da história do mundo. Bota longe mesmo, vamos lá atrás antes de Cristo. E um pouco da história também que envolve a nossa nação. Conhecer o passado é entender o presente e planejar o futuro. Se gostaram, deem seu like, aquele joinha, compartilhem, comentem. Vamos aumentar nossa rede de amigos e até uma próxima. E pensem, vocês realmente conhecem a história? Comentem aqui embaixo. Vou gostar de saber. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.